Fala, família da Natação Criativa! Estamos presentes para mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre autismo. E eu tenho um convidado aqui, ó, que é meu amigo de velha guarda, Felipe Pontes Camargo. Muito obrigado pela presença. Fala, Renato, tudo bom com você? Cara, queria primeiramente te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui frente a frente com o meu eterno veterano de faculdade. E estamos aí, vamos bater um papo, vamos divulgar um pouquinho sobre a importância desse público dentro da sociedade aí. Em 23 de março, o CDC, o Centro de Controle de Prevenção de Doença do governo dos Estados Unidos, divulgou uma nota aí que ele sempre faz de bienal, de 2 em 2 anos, o dado de prevalência do autismo lá nos Estados Unidos, que antes era de 1 para cada 44 crianças e agora é 1 para cada 36 crianças de 8 anos. Essas pessoas já diagnosticadas com autismo. Não quer dizer que esse número pode ser ainda maior, né? Que chega ali para 2,8% da população americana. No Brasil, a gente não tem esses dados, o IBGE não faz, mas a gente estima-se aí entre 5 milhões ali de autistas no Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho, antes de a gente entrar nesse mundo do autismo, falar um pouco sobre você. Quem é o Felipe, como começou, como entrou na área aí do mundo dos deficientes, do autismo, do espectro? Bom, me chamo Felipe Pontes, sou profissional de educação física e psicomotricista. Há cerca de quase 7 anos me tornei pai e dentro dessa trajetória aí do trabalho dentro de clubes e escolas com o desenvolvimento da criança, tendo esse contato com crianças com deficiência, fui tentando incluir essas crianças dentro das minhas aulas. Um dos meus principais trabalhos na educação física foi a recreação. Então, eu sempre tive que, dentro de onde eu estava fazendo a minha recreação, todas as crianças tinham que participar. Então, se eu estava dentro das escolas de esportes ou das escolas fundamentais, eu tinha que ter todos os tipos de alunos dentro da minha aula de educação física. Até que um dia eu me deparei com um aluno numa 5ª série, ele tinha autismo, só que eu não tinha as ferramentas para incluí-lo dentro da minha aula, mas eu tinha a vontade. Então, eu comecei a conversar com a assistente terapêutico dele dentro da escola. Ela fez uma ponte com a psicopedagoga dele na época, e ela começou a me orientar e ela me deu um DVD de uma instituição daqui de São Paulo com algumas atividades físicas adaptadas. Então, através de tentar incluir esse aluno nas minhas aulas, eu fui buscar contato com outros profissionais que atendiam esse menino, e a partir disso me encantei pela área. Comecei a procurar profissionais que fossem referência na área, achei alguns, comecei a seguir na rede social e comecei a fazer curso com alguns deles. Aí eu fui migrando dessa área de trabalhar em cursos, trabalhar em escolas, e hoje eu trabalho, minha frente de trabalho é atendimento personalizado para pessoas com deficiência. Então, você comentou aí da boa vontade aí do professor, de correr atrás, mas só boa vontade não basta, eu tenho que ir atrás dos cursos. E dentro desses cursos, esse conhecimento que você obteve nesses anos, quais os benefícios da atividade física para os alunos com TEA? A gente vem muito da área motora, por ser da profissionais da educação física, né? E já tem estudos que falam que 34% dos autistas têm habilidades motoras baixas e 44% têm habilidades motoras moderadas. Então, ali 78% ali tem a prevalência de dificuldade na parte motora. Mas não é só a parte motora, a gente sabe que tem a parte social, a parte cognitiva. Eu queria que você falasse desses benefícios, como você enxerga a atividade física para esse público. A atividade física, eu costumo dizer que ela é um remédio que não custa caro, pelo contrário, é um remédio gratuito e que favorece com que quando esse indivíduo tem o seu corpo bem regulado, que ele tem uma boa consciência desse corpo, de como esse corpo se expressa dentro do ambiente que ele está, que pode ser em casa, pode ser na rua, pode ser dentro da escola.
quando esse corpo está íntegro, ele consegue se comunicar melhor com o ambiente externo desse corpo. Ou seja, o aluno ele consegue o quê? O corpo está íntegro, ele consegue ter mais atenção. Ele tem mais atenção, ele consegue conversar com o coleguinha. Ou ele consegue ter um período de comunicação com esse colega. Vai melhorando a interação social. Vai dando mais autoconfiança para com que ele possa superar qualquer tipo de barreira que ele possa ter ou apresentar nesse período dele de desenvolvimento. Tanto na parte da atividade física, quanto na parte social dele. E a atividade física não é só a questão do exercício, mas também a realização das atividades de vida diárias. Lavar uma louça, estender uma roupa, fazer a própria higiene. Então, a atividade física, ela tem essa facilidade, ela tem esse viés que facilita com que o indivíduo se desenvolva em todos os âmbitos corporais, tanto na questão da expressão corporal, da comunicação com o próximo, da interação com o mundo externo. Então, a educação física, eu costumo dizer que é, literalmente, aquela cápsula que a gente toma todo dia de manhã, junto com um copo d'água, para que a gente possa levar a vida com a maior qualidade de vida possível. Você comentou aí algumas alterações aí que esse público apresenta. Às vezes, essas alterações são sutis, depende do grau ali do espectro, e às vezes passa aí despercebido por professores, por pais. Às vezes ele não atinge o marco ou motor ou cognitivo, mas é tão sutil que às vezes te deixa passar. E eu queria que você falasse sobre as abordagens de ensino, tanto para crianças típicas quanto para crianças atípicas. Tem diferença nessa abordagem? Tem um pouco de diferença, assim, no meu ponto de vista dessa abordagem. Lembrando, na minha opinião, cada criança ela é um ser único e ela tem a sua própria forma de aprender. A minha forma de ensinar, ela pode ser única, mas a forma de aprendizagem de cada criança, ela é diferente. Então, o que eu tenho que buscar fazer? Adaptar ao máximo a realidade daquela pessoa que tem deficiência para que ela possa executar a atividade proposta junto com o grupo. Mas, para isso, eu preciso entender quem é esse aluno, como que ele aprende, qual tipo de suporte que ele necessita. Não simplesmente eu pegar o mesmo suporte que eu posso dar para você, eu vou dar para o Joãozinho. Não. Eu vou ver suportes que sejam eficientes para cada aluno. E se for necessário para que eu faça um suporte que beneficie todos, mesmo aquele que não tem uma deficiência, não tem problema nenhum. Eu acabo incluindo dentro da atividade em grupo, porque o que é bom para um vai ser bom para o outro, e a gente vai conseguindo que, dentro das dificuldades de cada um, todos consigam executar a sua tarefa. A gente vê com uma dificuldade, que deve ser de muitos profissionais aí do outro lado. Como escolher o tipo de exercício, como eu planejar essa aula, como trazer o exercício mais eficiente para poder fazer esse estímulo? Legal. Essa é uma pergunta que normalmente todo mundo faz. Qual a melhor atividade? Bom, a melhor atividade é aquela atividade que o seu aluno gosta de fazer. A melhor atividade é aquela que ele tem mais prazer em fazer. Porque como a gente está buscando o desenvolvimento íntegro desse indivíduo, nós vamos procurar com que ele tenha prazer em realizar essa atividade física e ele sempre inclua ela na rotina diária dele. Eu tenho um aluno que eu estou com ele há 6 anos. Hoje, o nosso carro-chefe de atividade é o tênis de mesa. Os dias que eu tenho aula com ele, ele fica na casa dele, transitando, e eu chego e ele pergunta: ping-pong? Tênis de mesa hoje, tio Felipe? Mas eu incluí o tênis de mesa para ele com o intuito de ajudá-lo no desenvolvimento pedagógico dele, porque ele entrou numa janela de oportunidade de melhorar a alfabetização dele,
e eu utilizei o tênis de mesa para ajudar nessa alfabetização. Só que se tornou uma atividade prazerosa. Então, hoje, a principal atividade com ele é o tênis de mesa. Então, melhor atividade para o seu aluno é a que ele tem mais prazer em executar. Porque ele criando essa vontade, criando esse prazer em realizar atividade física, as demais que você for apresentando para ele, ele vai conseguindo superá-las e aí a atividade física se torna uma rotina e uma rotina prazerosa. Então é você criar esses vínculos com pequenas atividades, que aí você vai conquistando esse público e depois você vai colocando as outras atividades que ele necessita. Isso. Eu sempre faço o quê? Eu faço uma anamnese junto à família, busco observar quais são os objetivos dela, tá? E também faço uma avaliação psicomotora e física nesse meu aluno e busco fazer uma compilação desses objetivos. Para eu poder também sanar as expectativas da família, que são bastantes, e eu também sanar as outras necessidades que esse indivíduo apresenta. Por exemplo, a gente sabe que muitos autistas apresentam o caso de hipotonia. Beleza, a família quer que a criança aprenda a andar de bicicleta. Mas, para isso, quais são as funções necessárias que esse corpo precisa ter para andar de bicicleta? Força muscular, senso de direção. Então, beleza, eu tenho um objetivo familiar, mas dentro desse objetivo familiar existe um indivíduo que esse corpo tem necessidades. Então, eu faço uma boa anamnese, uma boa entrevista com a família, uma boa avaliação física e psicomotora, aí eu vejo quais são as necessidades desse aluno e introduzo ele em alguma atividade. Então, eu já vou abrir um parênteses aí, que eu acho que tem dúvida o pessoal aí, já estou até percebendo. Nessa sua anamnese, o que você acha interessante? Não pode faltar aquelas perguntas que fala, é essencial, que eu preciso saber, que são parâmetros para eu continuar o meu trabalho. Legal. Uma das perguntas principais que eu faço na minha anamnese, que é importante para mim, é as questões comportamentais, tá? A questão medicamentosa e o histórico dele nos últimos 3 meses. Por quê? Dentro da atividade física, eu vou fazer a avaliação. Mas dentro dessa anamnese, eu vou trazer informações que vêm da família, que é relacionada à saúde dele, para que eu possa ter uma melhor eficiência e eficácia na intervenção. Então, dentro da minha anamnese, não tem perguntas de tipo, ele já fez atividade física? Não. Eu pergunto o histórico comportamental dele nos últimos 3 meses, se ele usa algum tipo de medicamento, se tem alguma coisa que possa engatilhar alguma crise nele, quais são as pessoas que moram dentro da casa, porque são referências para esse indivíduo, para que eu faça com que a minha comunicação com ele seja o mais eficaz possível. Então, assim, eu dependo de informações de outros profissionais para que eu possa introduzir a atividade física nele. Sim, então, são informações importantes para você continuar o seu trabalho, né? Eu colocaria aí também se ele tem algum hiperfoco, alguma coisa que dá para a gente trazer e aproveitar esse conhecimento que ele tem, como que ele auto se regula. Então, na hora que ele tiver alguma crise, como a família ou os médicos costumam fazer. E você comentou no início da nossa entrevista que cada criança tem um espectro diferente do outro, cada criança é uma criança, mas como você também disse, tem características que é comuns. Como você disse, a hipotonia, a gente tem ali a hipersensibilidade, a gente tem a parte ali do abstrair, que eles têm um pouquinho mais de dificuldade. Quais dicas você daria para o profissional que vai trabalhar com o pessoal do espectro autista no dia a dia da aula? Então, a gente tem essas características que são mais comuns, ou tem uma prevalência maior, não mais comum. Que dica você daria para esse profissional? Às vezes, o ambiente, o barulho, o que esse profissional ali, para dar os primeiros passos, ele tem que se preocupar ali na aula dele?
Primeiro, vamos pegar um caso... Primeiro atendimento. Vá do fácil para o mais difícil. Comece com coisas simples, depois você vai indo para as atividades mais complexas. Para você não ter o perigo de causar uma frustração naquela criança, naquele indivíduo, e acabar encarretando numa situação de birra ou numa situação, às vezes, de crise. Porque, como a gente sabe, o espectro do autismo, cada um tem formas diferentes de apresentar os sintomas. Por mais que nós temos algumas situações que são peculiares, né, como na parte motora, a hipotonia, muitos também têm a questão do emocional, que se frustra, que se irrita. Então, trabalho com atividades mais fáceis e vai deixando elas mais complexas. Porque aí você vai aprendendo quem é o seu aluno, você vai entendendo quais são as barreiras de facilidade e as barreiras que o prejudicam na questão do ensino-aprendizagem. Você dando atividades simples, de fácil comando, de fácil execução, você vai vendo quais são as barreiras que ele tem facilitadoras e as barreiras não facilitadoras para a aprendizagem. Aí você vai deixando cada vez mais complexa a sua aula, conforme o desenvolvimento desse seu aluno. Porque não adianta você dar um exercício complexo, onde ele não vai conseguir executar e vai se frustrar. Por mais que muitas pessoas acham que não, as pessoas que estão dentro do espectro do autismo, elas também têm sentimentos. Elas também entendem se elas estão conseguindo executar algo ou não. Então, se a gente quer buscar a evolução, comece do simples para o complexo. Às vezes, uma atividade só. Não precisa ser duas. Começa com uma atividade, uma coisa mais analítica. Pô, aprendeu aquela habilidade? Coloca uma outra habilidade. Aprendeu essa segunda habilidade? Não ensine a terceira. Complemente as duas. Porque são duas coisas que ele já sabe fazer, só que de formas separadas. E praticamente tudo que a gente faz na nossa vida são atividades complexas, né? Não são atividades unilaterais, analíticas. Sempre são junções de movimentos. E aí ele vai se acostumando a fazer duas atividades de uma vez só. Aí, consegue fazer as duas de uma vez só. Eu ensino a terceira habilidade. Aí depois faço um circuitinho de 3 habilidades. Então eu vou deixando do fácil para o complexo para ele também melhorar a autoestima dele, ele ver que ele consegue fazer, que ele é capaz, que ele não precisa provar nada para ninguém. Então o professor ele tem que ter esse jogo de cintura, ele tem que ter essa visão de que às vezes o menos é mais. O simples abrir uma garrafa, hoje é só abrir uma garrafa, amanhã é conseguir girar a chave numa porta. Então é o famoso arroz e feijão que sempre funciona, né? Sempre funciona. Isso é legal. E uma das características comuns é que eles gostam muito de rotina. Então, às vezes, você fez uma atividade, você fazer essa mesma atividade, às vezes, com uma dificuldade um pouquinho maior, isso também ajuda, isso né? Mesmo. Isso conecta eles, que eles gostam dessa repetição, e traz até segurança pro trabalho do dia a dia, né? Então, a gente precisa ter essa rotina também nas nossas aulas. Sim, a rotina para eles é de extrema importância. E para educação física, para atividade física, a rotina também ela é importante. Porque não é só fazendo uma vez aquela atividade que a gente vai causar o desenvolvimento dele, ou seja, vai causar aprendizagem. Então, a gente precisa repeti-las diversas vezes para que a gente concretize esse aprendizado. Dependendo do grau do meu aluno, eu fico na mesma atividade por volta de 2, 3 meses, Renato. Dou estímulos diferentes, mas na mesma atividade. Foi assim que eu consegui ensinar um aluno a andar de bicicleta, esse mesmo aluno a jogar ping-pong, e agora a gente está indo para o tênis de quadra.
A gente sempre pensa muito nessa aula inclusiva, é o nosso objetivo final, mas tem alguns momentos que a gente não consegue incluir esse aluno com autismo, com espectro. Quando você indica que a gente tem que fazer a integração, quando a gente tem que fazer essa inclusão, como fazer isso, em que momento, vai ser na anamnese que eu vou perceber, ou vai ser por tentativa e erro, eu coloco a criança naquele grupo, vejo como ela responde. Como que é o trabalho no dia a dia? Eu indico, primeiramente, fazer uma avaliação com essa criança, você e a criança, você e o indivíduo, tá? Ver quais são as facilidades motoras que ele tem e ver qual atividade que está sendo proposta para a turma, ver se ele consegue executá-la de uma forma autônoma. Não consegue executá-la de uma forma autônoma. Tá, ele vai precisar de suporte. Qual suporte que ele vai precisar? Um suporte verbal, um suporte físico? Tá, dando suporte, ele consegue executar. Vamos levá-lo. Ele não consegue executar nem com suporte, porque alguma coisa em relação ao ambiente o impossibilita de estar naquele local, a gente pega, faz um trabalho junto, mas ao mesmo tempo, vamos dizer que separado, ele vai estar junto com a turma, mas um pouco mais distante, se possível realizando a mesma atividade, para o quê? Ele ir se acostumando com a diversidade do ambiente, que foi uma questão de barreira para ele executar a atividade, e aí você vai aproximando, até que ele execute junto com a turma a atividade. Então, o ideal é se ele ver quais são as barreiras que facilita ou prejudica a aprendizagem. Se precisa de suporte, se não precisa de suporte, se ele consegue executar com suporte ou sem suporte, mantém ele junto à turma. Tem uma barreira ambiental que o impossibilita de estar presente com a turma, de repente uma questão sensorial, muito barulho da turma, principalmente quando a gente está dando aula para criança, que está aquela gritaria, criançada feliz que está jogando bola. Então, mantém ele no mesmo local, mas tira ele um pouco desse barulho, que é para ele melhorar com o ambiente, se regular com o ambiente, e você vai aproximando, para ele se autorregular com aquela adversidade e logo em seguida conseguir executar o trabalho junto ao grupo. E na sua apresentação você comentou que você é formado em psicomotricidade, e eu queria agora que você trouxesse a visão da psicomotricidade no trabalho do espectro autista. Então, como você vê os benefícios ou até as diferenças numa aula de natação de educação física convencional para uma aula que tem esse olhar psicomotor aí, que são uma esfera muito maior que a gente sabe? A psicomotricidade é uma ciência, né, Renato? Que ela estuda o desenvolvimento do ser humano através do corpo. Então, ela é uma área muito mais da questão humanas, né? Apesar de trabalhar com a parte motora, que a parte motora ela vem herdada da área mais militarista, né? De um corpo saudável, um corpo são. Só que a psicomotricidade ela tem um olhar mais para o indivíduo, de como esse indivíduo se expressa referente ao mundo, de como esse corpo se expressa perante o ambiente. Então, a psicomotricidade ela tem uma visão mais humanitária, de conseguir com que o indivíduo realize aquela atividade de uma forma mais afetuosa, de uma forma mais acolhedora, de uma forma mais encorajadora. Porque a psicomotricidade, tanto que a palavra já diz, né? Psicomotricidade é o psíquico com o motor, com o cognitivo. Então, da gente encorajar esse aluno. Vai lá, eu sei, você vai conseguir. Isso aí, parabéns. Trabalhar com as emoções, fazer com que essa criança, muitas vezes, ela acha que ela não é capaz. Alunos que estão dentro do espectro, que são verbais, a gente escuta muito, eu não vou conseguir. Não, vai lá, você vai conseguir, você é capaz, eu acredito em você. E aí é onde a psicomotricidade ela me encanta. Porque ela, através do corpo,
você consegue atingir a mente desse indivíduo e mostrar para ele que ele é capaz de tudo, de qualquer coisa. Tudo que o Renato consegue, o Felipe também consegue. Só que você aprendeu de uma forma, eu vou aprender de outra. Só que o Renato me encoraja todo dia a conseguir. Até o dia que eu vou lá e eu consigo. E isso para mim vai ser o ápice. Eu consegui. E, nossa, que legal. O Renato acreditou em mim. Na educação física, a gente tem a mesma formação, né? A gente teve aquela formação militarista, que veio, aquela educação física que veio dos militares, manter um corpo íntegro. Então, muitas vezes, dependendo da minha aula, vamos lá, você vai conseguir. Vamos lá, Renato, você vai conseguir, cara. Aquela coisa mais firme. Tem até aquele apito famoso, né? Apita, qual? Com autistas eu não uso apito. Mas eu falo, vamos lá. Vou pegar o João Vitor de exemplo. Vamos lá, João, você vai conseguir. Vamos, querido, vamos lá, vamos. Vamos, cara, você consegue. Entendeu? Aquela coisa mais... E aí, mas aí a hora que ele consegue... Aquela festa, rola no chão, pula, chora, grita. Então, é legal fazer essa mescla. Mas a psicomotricidade, em relação a isso, ela dá uma guinada na vida do indivíduo que a gente vê em um curto prazo de tempo aí, um desenvolvimento muito bacana. Às vezes, um simples gesto que a criança não conseguia subir uma calça através de uma atividade psicomotora, em 1 semana, 3 semanas, um bom trabalho feito, você vê que essa criança já conseguiu colocar a parte de baixo sozinha. Aí depois de uns meses você vai dando estímulo para a parte superior, aí ele está colocando a roupa sozinho. Não tem preço. A psicomotricidade me ajudou muito, cara, com meu filho. Eu consegui desfraudar o meu filho por causa da psicomotricidade. Opa, mas você veio com um assunto importante. Então, até te convido para uma próxima entrevista para você falar desse lado da paternidade da criança atípica. Então, quais são as dificuldades da família, como a família pode contribuir nesse processo aí junto com a escola, junto com a natação. Acho que é um tema importante, se você topar, para a gente gravar. A gente marca assim, outro período, a gente bate outro papo. E para a gente caminhar para o final, queria que você falasse um pouquinho das avaliações. Então, a gente sabe da importância da avaliação, que ela é um horizonte para a gente. Então, quais são os objetivos desse grupo que ele está, desse nível, onde eu quero chegar? E dentre desses processos, eu tenho diversas outras avaliações que são pequenos processos que eu vou analisando, atingir o objetivo, não atingir, vou adequando o caminho para tentar chegar no objetivo final. E a gente vai trazer a psicomotricidade e essas avaliações. Que avaliações motoras, cognitivas, eu posso fazer no dia a dia ali para poder ter esse objetivo lá na frente? Bom, existem algumas ferramentas, né, de avaliação específica para a área do TEA, da deficiência. Principalmente do TEA não tem, das deficiências existem algumas, mas não direcionada à área da educação física, tá? E nem da psicomotricidade. Perdão. Mais para a área da psicologia, da fisioterapia, existe. Dentro da área da educação física, existem algumas ferramentas, tá? Que nós utilizamos, mas elas não são criadas para esse público. Eu utilizo uma ferramenta chamada TGMD3, tá? Que é a última versão. Ela não é direcionada ao público TEA, mas conforme o autor, eu posso fazer adaptações das atividades para a realização desse teste, tá? Mas, professor, o senhor está falando que não tem uma ferramenta específica. Não temos. Mas não é porque não temos que nós não podemos, de repente, criar um checklist. Quais são as principais habilidades que você quer que seu aluno realize? Vou dar um exemplo do meu trabalho. Ele corre. Ele chuta. Ele salta. Ele rebate a bola. Ele consegue fazer zigue-zague. Sim, não. Sim e não. Consegue ou não consegue? Tá, consegue.
com perfeição, aí eu vou destrinchar esse checklist. Mas a Primord faz você não tem não me encaixo com nenhum tipo de avaliação. Gostaria de ter a minha avaliação. Faz um checklist. Que aí você vai ver quais são as facilidades e dificuldades do seu aluno perante aos seus objetivos, os objetivos da família. Porque eu posso chegar aqui e falar, Renato, pega tal avaliação e aplique. Eu não sei se para o seu dia a dia ela vai sanar as suas expectativas ou as suas necessidades. Então, o checklist, ele já vai começar a te orientar para você fazer uma boa intervenção. Porque, querendo ou não, algumas ferramentas de avaliação, as principais, elas não são gratuitas, você tem que comprar, não são baratas, são avaliações de alto custo financeiro, e muitas vezes o professor ele não tem acesso. Então, faz um checklist. Vai te facilitar, te dar um norte para você ver quais são as necessidades do seu aluno e você ajudar ele de alguma forma. O que é importante é você ter esse norte. Você tem que avaliar. Não pode fazer por fazer. Você tem que avaliar para ter um norte. E saber também esse tempo hábil, né? Então, qual que é o parâmetro? Quanto eu espero daqui 2 meses? O que eu espero daqui 3 meses? Então, a gente tem que ter isso. Felipe, queria agradecer muito a sua presença, mas já deixo o convite para a próxima entrevista aí, que eu já fiquei curioso para esse tema aí, já te desafiei. Vamos falar aí pelo uma outra vertente, pelo lado do pai aí. E quero agradecer muito quem está aí do outro lado, que não segue o nosso YouTube, o nosso Spotify. Queria solicitar que vocês sigam ali para auxiliar a gente até na continuidade desse projeto. Então, são vários profissionais. Mês de abril é o Dia Mundial aí do Autismo. A gente trouxe diversos profissionais nessa cadeira. Cassiana Velasco, Tarita, muita gente legal. Gente fera. E você veio aí para contribuir também com o seu conhecimento. Obrigadão. Muito obrigado. E deixa o convite aí para você assinar a camiseta, que todo mundo que passa aqui tem que assinar essa camiseta. Eu já vi, tem uns nomes ali pesados. Tem. Um monte de amigos da faculdade, veteranos, legal. Mas aí é o símbolo, né? Que um pouquinho de conhecimento de cada um, ou um pouco que eu conheço de você, ou vou estudar o seu livro, vou estudar e eu obtenho todo o conhecimento. Legal. Então, a natação criativa é a junção de vários profissionais, de várias teorias, né? Aqui o nosso símbolo mostra isso, então um quebra-cabeça aí, com quebra-cabeça, um pouquinho de cada um, a gente forma o conhecimento total. A Educação Física agradece, fala o nome da Educação Física, Renato, isso que você faz pela nossa área é de imenso valor. A Educação Física agradece, a gente precisa assim unir forças, cada um tem a sua expertise e assim a gente faz com que a Educação Física progrida cada vez mais, como a gente estava conversando agora há pouco. Sim, né? E não é só porque eu sou da natação que eu tenho que ouvir profissionais da natação. Não, então, você da área escolar, aí tem muita coisa, da recreação, você traz muito conhecimento que eu consigo adaptar, eu tenho essa habilidade, esse conhecimento, essa experiência que eu consigo adaptar para minha área. E você pode ver alguma coisa da natação e levar lá para a quadra. É, isso mesmo. Obrigadão, querido. Até a próxima. Até a próxima. Aí a gente vem falar um pouquinho sobre paternidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Até o próximo episódio.